A gente conversa agora com o Antônio Madeira, que é economista da MCM Consultores. O assunto, obviamente, que a gente vai abordar é o preço dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro falou que uma saída é a privatização da Petrobras. Bom, vamos falar. Madeira, boa tarde, seja bem-vindo aqui a essa cobertura especial da Jovem Pan, da guerra na Ucrânia e, claro, de todas as suas consequências econômicas pelo mundo. Boa tarde. Olá, boa tarde, caros ouvintes da Jovem Pan. Madeira, você vê a privatização, que é um assunto que já vem de muito tempo, como uma solução neste momento, ou este não é o melhor momento para discutir a questão da Petrobras, levando-se em conta, e acho que este é o aspecto principal de que faz com que a privatização ganhe terreno, é uma frase do presidente que faz sim muito sentido. Ele diz assim, olha, a presidência recebe muito da crítica em relação ao aumento da Petrobras, mas ela não tem poder sobre a Petrobras, o que configuraria, claro, uma intervenção governamental numa empresa que tem ações negociadas em bolsa e tem liberdade nos preços. Então, essa questão do petróleo e, portanto, os combustíveis, infelizmente é um quadro muito complexo e pouco o governo, a Petrobras, tem a fazer, né? Não adianta privatizar a Petrobras, isso aí não vai reduzir os preços dos combustíveis. Se a gente pegar casos de países onde as suas empresas que operam no setor petrolífero, como Estados Unidos, como Inglaterra, etc., os preços também subiram e subiram muito lá, né? Então a questão não é quem é o dono da empresa, o problema é que a matéria-prima do que é feita, do que são feitos os combustíveis, subiu muito, né? Subiu mais de 30% esse ano, e aí não tem jeito, o petróleo mais caro, todos os derivados vão ficar mais caros, isso é inexorável, né? Então a saída da privatização para resolver o problema da alta dos combustíveis não existe. Tá? A privatização pode ajudar em outros aspectos, mas não para resolver a questão dos preços elevados. Mas, Madeira, a Petrobras não vive de um puxadinho, que é uma coisa, institucionalmente falando, que é um problema? Porque ela é, sim, uma empresa que tem alguns privilégios de estatal. Ela tem uma condição, embora seja uma empresa com ações negociadas em bolsa aqui e fora, as ADRs que ela tem, por exemplo, em Nova York, mas é uma empresa que tem liberdades, por exemplo, também não completas de uma empresa privada. Ou seja, o governo não pode interferir, embora receba dividendos, ele tem poder de veto a uma série de coisas, porque nas ações que dão direito a voto, o governo controla a empresa. Mas eu tenho um puxadinho, porque ela não é nem uma empresa privada, não completamente, tampouco é uma empresa que possa sofrer, por exemplo, uma série de concorrências maiores, até porque ela tem um poder gigantesco, ela tem conhecimento do mercado, como nenhuma outra empresa de petróleo no Brasil. E justamente porque ela sempre foi uma estatal muito forte e cuidada como se fosse a joia da coroa do Brasil. E, ao mesmo tempo, ela é uma estatal. Ou seja, mas o governo não tem poder sobre ela, mesmo sendo, digamos, uma estatal. Esse puxadinho não tem que ser resolvido em algum momento? Porque institucionalmente eu acho que é insustentável no longo prazo. Não, é verdade. Você tem toda a razão nesse aspecto. Institucional é uma situação estranha, tá? É parecido com o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil também tem ações no mercado, tem uma participação privada importante do seu capital, e os diretores da Petrobras, do Banco do Brasil, dessas grandes estatais, eles têm que prestar conta para os seus acionistas. E esses diretores correm o risco de serem processados na justiça aqui e lá fora, por exemplo, em Nova York, se eles não defenderem os interesses da empresa. Então, você tem esse conflito, tá? Uma alternativa a isso seria, por exemplo, o governo federal compra todas essas ações que estão no mercado na mão da iniciativa privada. Então, ela fica 100% estatal. Pronto. Vira uma Caixa Econômica Federal, um BNDES, que é 100% governo. Aí o governo tem um poder de intervenção muito grande, né? Aí ele vai poder fazer uma política social, se preocupar com essa questão de baratear o preço dos combustíveis, por exemplo, tá? Mas não parece esse o caminho, porque o governo não tem recursos para comprar essas ações que estão no mercado.
Então, a alternativa ideal seria você deixa a Petrobras virar uma empresa privada, 100%, né? Correios, isso uma empresa privada, e aí ela tem condições de aumentar seus investimentos, tem condições de aumentar a oferta de produtos refinados de petróleo, como mais gasolina, mais diesel, porque hoje o Brasil ainda importa esses produtos, né? Então, acho que se ela sai da tutela do governo, já melhorou muito, de 2016 para cá já melhorou muito, né? Mas se ela sai de vez da tutela do governo, ela pode ficar ainda mais eficiente e alcançar padrões que são observados no mercado internacional, tá? Mas a questão... Pois não. Não, Madeira, só uma questão, porque eu fico imaginando, vamos imaginar aqui, quer ver? Uma hipótese. Acho que difícil de acontecer novamente, porque você tem hoje uma governança muito melhor dentro da Petrobras, que talvez consiga controlar qualquer ímpeto de um governo mais intervencionista, né? Você mencionou, por exemplo, que os acionistas podem ter que responder aqui e lá fora do país se a empresa não for defendida por eles e tudo mais, pelos diretores da empresa, né? Mas vamos imaginar que alguma coisa aconteça com a Petrobras e ela passe a ter um prejuízo e que ela precise ser socorrida pelo Tesouro, porque ela tem esta condição dada por fato de ela ser estatal. Você imagina o cidadão brasileiro que hoje paga um absurdo desses preços de combustíveis, vê a Petrobras não esperando para repassar, enfim, independentemente se esta é a prática ou não, mas enfim, o cidadão brasileiro que em tese é dono também, via governo da Petrobras, o conjunto dos cidadãos brasileiros, imagina como é que seria essa situação. Daí que eu reclamo dessa história do puxadinho, porque não dá para não ser uma coisa nem outra. A alegação do mundo privado que quer privatizar a Petrobras, do mundo mais liberal, diz assim, ela precisa ser uma empresa livre, mas ela também precisa correr risco de empresa privada, que ela não corre completamente, né? Ela tem um controle do mercado brasileiro como nenhum outro setor tem, uma outra empresa tem. E ela, como estatal também, ela não pode receber ordem do governo, dada aquela lógica de uma empresa estratégica. Se fosse uma empresa estratégica para o país, obviamente que o governo seguraria os preços agora, porque é uma forma de você controlar a inflação. Como foi feito no passado, que foi muito ruim para as contas da empresa, a gente viu no governo Dilma isso acontecer com muita frequência, mas enfim, nem o caráter estratégico, nem o caráter de empresa privada são beneficiados por esse puxadinho institucional que se transformou em estatal brasileira, no caso a Petrobras. Não, eu concordo 100% com você, entendeu? Acho que é uma situação anômala, né? Porque a empresa, ela tem esse amparo, esse guarda-chuva estatal, né? Ao mesmo tempo o governo tem limitações, restrições para poder intervir na empresa, tá? Então, o caminho ideal aí, o caminho seria mesmo, torna uma empresa privada, tá? A empresa, aí ela vai ter que buscar ser eficiente, buscar se inovar, buscar negócios que sejam rentáveis, tá? Aproveitar que já tem uma presença grande no mercado brasileiro e maximizar em termos de produtos, em termos de uma oferta maior de produtos, né? Expandir de uma forma sustentável e rentável a sua capacidade de refino, por exemplo, tá? E aí se uma empresa desse porte vai bem, é rentável, a sociedade ganha com isso. Você vai ter uma quantidade maior de produtos, né? Então, acho que o caminho ideal seria esse, o da privatização, tá? Porque a gente já viu no passado, né? Que dependendo do governo, você pode ter uma intervenção muito grande. Quer dizer, sim. O governo ele detém o controle das ações com voto. Se ele quiser sentar e mudar o estatuto da empresa, ele pode. Tá? Ele pode colocar lá os diretores que ele quer, essa diretoria vai mudar totalmente a política de preços. A gente já viu isso em 2000 no governo Dilma, né? Então, você pode lotear a empresa com político, como foi feito nos governos do PT. Que foi uma tragédia, diga-se de passagem, não foi? Exato, a empresa quase quebrou. Sim. Né? Aliás, teve casos... Oi. Madeira, só para mostrar aqui, a gente tem um gráfico de como que o custo do preço dos combustíveis chega aqui. A gasolina, por exemplo, da Petrobras,
é 32,4%. Aí você tem a incidência, por exemplo, de PIS, PASEP, de PIS e COFINS, 11,9%, o ICMS, este é o imposto estadual, de 28,6%, o custo do etanol, que é adicionado à gasolina, de 15,7%, e os usineiros também não estão facilitando a vida. Convenhamos que etanol não tem problema com o petróleo, mas vamos lá, 11,4% que é a distribuição e revenda. Se a gente olha para o diesel, e aí nós estamos falando da matriz transportadora brasileira, que é feita sobre rodas, isso quer dizer caminhão. Vocês se lembram da greve lá de 2018, né? Vamos lá. 32,4% é a realização da Petrobras, 12% também de COFINS, PIS, 28,6% do ICMS. Claro que aqui você não tem, por exemplo, o etanol, mas você tem o biodiesel, que é de 15,7%, e 11,4% de distribuição e revenda. Aliás, o presidente Bolsonaro voltou a falar de Petrobras também, vamos acompanhar. Não pode a Petrobras trabalhar exclusivamente visando lucro, num mundo em crise, né? E com o preço do combustível bastante alto aqui no Brasil. O imposto federal PIS/COFINS nos combustíveis é um valor nominal, não é um percentual, é nominal. Por exemplo, a gasolina é 69 centavos. Esse valor está congelado desde janeiro de 2019, quando assumiu o governo. A mesma coisa o imposto federal do diesel, tá? Agora, o ICMS, se você levar em conta, é um percentual, mas que incide em cima do preço final da bomba, que está errado, porque ele é bitributado. O ICMS incide ainda em cima do PIS/COFINS, em cima do próprio ICMS, por ocasião da mistura do etanol na gasolina. Então, praticamente dobrou o valor arrecadado por litro por parte dos estados desde 2019. O meu continua o mesmo. O momento é de sacrifício para todo mundo. Acredito que os seus governadores poderiam estudar isso daí, né? Se bem que está congelado o ICMS, mas poderia estar, no mínimo, no caso da gasolina, menos R$1. Porque hoje em dia, em média, está um pouco acima de R$2 por litro de gasolina vendida no Brasil. Esse valor está um absurdo. Se continuar a crescer o preço do combustível, se, por exemplo, acabar o congelamento, a gasolina for para R$10, cada litro de gasolina consumido no Brasil, o consumidor vai pagar R$3 de ICMS. É um absurdo você pagar R$3 num litro de gasolina. Madeira, quando a gente vê o presidente Bolsonaro falando não dá para a empresa só visar lucro, que é necessário cada um fazer um esforço num momento, sobretudo desse, que a gente não tem controle nenhum, é uma guerra que fez aumentar ainda mais o preço dos combustíveis, do barril do petróleo e, consequentemente, do combustível, porque a Petrobras tem esta liberdade de repassar preço e foi isso que a salvou, inclusive, além da gestão muito mais eficiente, honesta, correta, também essa liberdade de repassar preço lá de 2017 para cá, né? Quando da gestão Temer ainda, 16, 17, né? Mas o que ele está dizendo aqui, ele está derrubando a tese de que a Petrobras é uma empresa estratégica. Por esse ponto de vista, não é mais. Aliás, me permita colocar já a nossa comentarista de economia, a Camila Abdelmalak, na conversa, que ela quer lhe fazer uma pergunta também, Madeira. Camila. Boa tarde, Antônio Madeira. Tudo bom? Oi, Camila. Boa tarde. Tudo em ordem. Um prazer Estou à sua disposição. Um prazer conversar com você. Eu queria aproveitar a oportunidade desse bate-papo para você trazer o seu ponto de vista sobre a conta de estabilização, que foi uma das alternativas que estava circulando lá no Congresso Nacional, mas parece que acabou não progredindo e também era contrária à visão, né, da equipe econômica em relação a essa conta de estabilização dela ir em prática. A gente sabe que tem algumas dificuldades em operacionalizá-la, né? Há muita, mas eu vou voltar um pouquinho, né? Quer dizer, acho que a questão aí é que o momento atual é bem adverso, né? Quer dizer, você tem a Rússia, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, então tem problema sério na oferta, e isso gerou toda essa pressão nos preços do petróleo, etc. Mas é meio enxugar-gelo essas propostas, que nessa que o Senado aprovou da contabilidade, da conta de estabilidade de preços, tá? Estabilização de preços, desculpa. Porque uma das coisas mais bonitas, se não a coisa mais linda que tem no sistema capitalista, é o regime de preços, tá? Desculpa se eu vou ser meio didático, pedante, mas o sistema de preços, ele tem um papel de sinalizar para a sociedade
relevante. Tá? Então, na hora que o preço da gasolina sobe, ele vai sinalizar o quê? Ele vai sinalizar consumidor, né? Você tem que racionar seus gastos. Então, aí você tem que começar a pensar, né, bom, será que não é melhor começar a andar de etanol? Será que não é melhor comprar um kit gás e colocar no meu táxi? Né? Empresário, será que eu tenho que usar só o transporte a diesel? Né? Porque o preço está alto, eu tenho que começar a buscar outras alternativas. Né? Será que não é melhor usar a via marítima, via férrea? Né? Quer dizer, outras formas. Então, os sistemas de preço, ele estimula você a rever a sua forma de consumir, buscar outras alternativas mais baratas. Tá? Será que não é melhor pegar o metrô do que pegar o carro? Né? A pandemia acabou. Né? E do lado do empresário, do lado da oferta, ele vai estimular o quê? Você buscar alternativas mais baratas. Pensar no carro elétrico para a minha frota, pensar usar trem, navio, etc. Né? Então, o sistema de preços tem uma função, né, que é importantíssima. Na hora que você tenta segurar o preço, o que o presidente está propondo é isso. Não, vamos cortar imposto aqui. Tem que melhorar o sistema de tributação? Sim, tem. Mas deixa o sistema de preço sinalizar. Quer dizer, com o choque de petróleo que ocorreu nos anos 70, e lá para cá, a economia mundial ficou muito mais eficiente para produzir mais com menos consumo de petróleo. Então, eu acho que as pessoas falam assim, não, queremos ter um mundo limpo, sem tanta poluição. Agora é oportunidade. Né? Com esse brutal choque do preço do petróleo, será que o etanol não tem que ganhar mais espaço? Né? É uma oportunidade para a produção de etanol. Com o preço que está, o etanol sobe também, e o Brasil tem espaço, tem terra. Então, o sistema de preços é um sistema, é a melhor coisa do sistema capitalista, porque ele, de uma forma elegante, mostra aonde você tem que gastar menos, onde você tem que investir mais para aproveitar essa oportunidade.